Boa noite, olá, tudo bem com você? Te peço alguns minutos da sua atenção. Como prometido, estou meditando acerca do livro de Apocalipse e iniciei contando sobre as igrejas. Vou gravar mais um vídeo, falar de mais uma igreja do Apocalipse, uma igreja qual Jesus fala para João ali na ilha de Patmos, está escrevendo para as igrejas, está alertando as igrejas, amém? Umas para ter o conserto e outras para se manter na fé, dando ânimo para elas continuar honrando o nome de Deus, e outras para vir se consertar. Deus, quando está falando para vir um conserto, é porque Deus ama e Deus não quer perder as almas, não quer que as almas se percam. É o tempo, irmãos, nós estamos vivendo no princípio do fim. Então é tempo de nós consertarmos, de nós refletirmos o que é que nós queremos para a nossa vida. Nós fomos privilegiados de viver na época, nós estamos prestes ao arrebatamento, nós estamos vivendo no princípio do fim, onde os sinais da volta de Cristo já estão, quase todos foram manifestos. Ou seja, quiser estudar sobre os sinais da volta de Cristo, onde ele mesmo fala, está em Lucas capítulo 21, bem no final do capítulo 21, Marcos capítulo de número 13, também no final, e Mateus capítulo de número 24, sempre no final do capítulo, você vai ver lá, falando dos sinais da volta de Cristo. Então nós refletimos nos sinais da volta de Cristo, nós vamos ver que nós estamos vivendo no princípio do fim. Então é o momento de nós estudarmos e refletirmos sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que é uma revelação, também conhecido como cartas. Foi escrito cartas para a igreja, um alerta, e para nós refletirmos o Apocalipse, nós estudarmos o Apocalipse, nós vamos ver que não é tomar susto. Muitos tomam susto, muitos espantam as pessoas, colocam pânico na pessoa acerca do Apocalipse, mas o Apocalipse é um livro lindo, muito maravilhoso de se estudar, difícil de interpretar, mas se nós buscarmos em espírito, o Espírito Santo de Deus vai estar nos dando direção e vamos conseguir aprender com o Senhor e aprender a decifrar o livro de Apocalipse, amém? Mas gravando esses vídeos, você pode deixar seu comentário, pode deixar sua sugestão, amém? Ajuda nós a dando continuidade a esses estudos, amém? Glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar aqui hoje falar sobre a igreja de Sardes, a igreja morta. A igreja de Sardes é conhecida, Jesus trata ela como uma igreja morta, amém? Está lá em Apocalipse capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6. Vamos ler esses 6 versículos aqui, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escrevi: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ou seja, quando se inicia, Jesus ele se apresenta para cada igreja com um nome diferente. Aí, quando ele se apresenta, ele fala: eu conheço as tuas obras. Jesus já vem falando, alertando: eu conheço as tuas obras. Ou seja, ele nos sonda e ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior. Só ele nos conhece, mais do que a nós mesmos. Então, por isso que ele está nos alertando. Versículo 2: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você está dando um alerta. Está morto aqui espiritualmente. Ou seja, a pessoa que ela acha que ela está viva, mas ela está morta. Jesus está falando aqui espiritualmente. Das pessoas que acham que eles estão agradando a Deus, mas na verdade elas estão desagradando a Deus. Então Jesus, quando ele fala morto, está falando no sentido espiritual. Pessoas que estão mortas espiritualmente e acham que ainda tem vida. Versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás
a que hora sobre ti virei. Ou seja, vem como ladrão, é uma surpresa. A nossa morte, porque muitos de nós achamos que Jesus, esperamos Jesus vir no arrebatamento, quando ele vir buscar a igreja, mas Jesus ele pode voltar individualmente para mim. E é como ladrão, o ladrão avisa que vai roubar? Não, então a morte é assim, Jesus vem, volta para nós, quando ele está falando virei, ou seja, ele permite que a morte, porque Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. A morte só vem sobre uma vida de uma pessoa com a permissão de Jesus. Então ele fala assim, virei como ladrão. Por quê? Porque o ladrão ele não avisa a hora que vai roubar a sua vítima. Então a morte a gente não sabe o dia e na hora que vamos morrer. Então por isso que nós temos que estar vigilante, nós temos que estar pronto. Também eu sei que é um assunto meio estranho falar, mas a única certeza dessa vida que temos é que vamos morrer. O nosso corpo físico. Por isso que nós temos que ter boas obras, para quando nós chegar a nossa hora, nós temos o que apresentar para o Senhor. Amém? Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mas também em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou seja, contaminação, pecado. Pecado, Jesus fala contaminação, sujeira. E algumas que não se contaminaram. Tem pessoas que elas não se contaminaram, estão de veste branca, vestiduras brancas. Quando a Bíblia cita aqui no mundo espiritual de vestiduras brancas, está falando de uma pessoa que ela está íntegra, que ela está pura, sem pecado. O pecado para Deus é mancha, é sujeira, é contaminação. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestiduras brancas, falando de vestiduras brancas de novo. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Jesus falando aqui que ele é o nosso advogado, e ele que vai nos apresentar diante de Deus. No grande dia, ele fala no grande dia lá nos evangelhos que no grande dia vai ter uma parte que ele vai falar: aparta de mim que eu não vos conheço, lá em Mateus capítulo de número 6, versículo 22, 23. E outra parte ele vai falar: bem-vindos, bendito do meu Pai. Ou seja, é Jesus que vai nos apresentar, porque ele deu a vida por nós. Então ele se esvaziou da sua glória e deu a vida por nós. Então ele que vai nos apresentar diante de Deus. Então aqui para a igreja de Sardes, e nós trazemos por dia de hoje, as igrejas do dia de hoje, muitas pessoas não estão diferentes da igreja de Sardes. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente e elas não sabem que estão mortas, elas acham que estão fazendo o correto e não estão. Então nós necessitamos de ter uma reflexão, de vigiarmos, de arrepender dos nossos maus caminhos. É a hora de nós nos consertar para estar naquele grande dia, quando chegar a nossa hora, nos apresentar com vestiduras brancas. Jesus nos apresentar diante de Deus e diante dos seus anjos. E sempre termina quando ele escreve a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ele sempre começa, quando fala para João escrever para essa igreja, ele sempre repete essa frase: eu conheço as tuas obras. E finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A minha igreja de Sardes é a igreja considerada morta, mas sempre tinha aquela minoria que ainda tinha vida. Ou seja, então Jesus está nos chamando para nos ressuscitar, para nós irmos arrepender dos nossos maus caminhos, ter um conserto. Não é o momento, irmão, de estarmos vendendo profecias, estamos vendendo bênção. A igreja do Senhor ela está contaminada com o mundanismo. A igreja do Senhor ela está contaminada de pessoas vendendo o evangelho, vendendo bênçãos. Muitos viram chacota, pessoas que é para ouvir a palavra do Senhor e se converter. Pessoas estão zombando de muitos pregadores, muitos que se corromperam, acham que estão vivos, mas estão mortos. Estão negociando a palavra do Senhor, negociando o evangelho do Senhor. E o evangelho do Senhor não é isso. O evangelho do Senhor é renúncia. É renunciar a nós mesmos. É pagar um preço pelo evangelho de Cristo. Os apóstolos, nossos pais na fé, eles sofreram, eles pagaram um alto preço
pelo Evangelho do Senhor, para a igreja do Senhor continuar firmada. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Chega, irmão, tem que dar um basta. É hora, estamos no momento exato de levantar os rabiscos, os remanescentes. Vamos juntar nossa força, vamos entrar em oração, em jejum, vamos clamar ao Senhor para Deus vir avivar a igreja do Senhor, para a igreja do Senhor voltar a ser avivada, para voltar a acontecer os milagres, prodígios, maravilhas do Senhor. Chega de escândalo na igreja do Senhor. Está na hora de voltar aos cegos enxergar em o nome do Senhor Jesus. Está na hora de paralíticos levantarem de cadeira de roda em o nome do Senhor Jesus. Está na hora do nome do Senhor ser honrado através dos seus profetas, através dos seus servos. E essa responsabilidade é minha e é sua, que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Vai lá na Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6, fala sobre a igreja de Sardes. A igreja morta, que estava morta espiritualmente, mas sempre tem uma minoria, que ela não se corrompe. Eu ainda creio que ainda tem profeta de Deus, homem de Deus, para clamar, para dar continuidade e o nome de Deus ser honrado e glorificado. Jesus conta com você. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado.